Eu não mandei nada para ninguém. Insatisfeito foi a perseguir. Com suas armas tentou o povo eleito destruir. Quando Israel o mar vermelho atravessou, viu o faraó nas águas perecer. Não se persegue o que é do Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantou vitorioso o povo de Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Com Deus não há quem possa. A vitória é nossa, cantou Israel. Israel, através de enxurros pelo mar passou. À sua frente seguia firme o anjo do Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos mais um domingo para uma escola abençoada. Irmã Fabiana, irmão Wagner, Márcio. Como é que está essa terrinha aí em Portugal, Márcio? Ah, Diana. Você lembra desse louvor, Diana? Eliezer Rosa. Bem antigo, né? Matando aqui a saudade daqueles hinos lindos que tinham história. E essa é a história que nós estamos estudando. Thompson Mozart. Bom dia, meu irmão, seja bem-vindo também. Todas vocês, Rosângela, Rejane, Stephanie, irmã Neide, irmã Martinha e tantos outros aqui que eu estou vendo. Paz do Senhor, meus irmãos. Laudenor. Paz, querido. Muito bem, muito bem. Meus amados, tá com saudade, né, Márcio? A vitória é nossa, canta, ó Israel. Muito bem, muito bem. Meus irmãos, já ouvimos aí bastante louvor. Vamos lá agora. Queridos, sejam bem-vindos à Escola Dominical. Sejam bem-vindos a este encontro de koinonia, encontro com Deus, encontro de crescimento. Elias, você é bem-vindo, meu irmão, neste encontro para aprendermos a palavra de Deus. Meus queridos, estamos em uma jornada com Deus. Todos nós, eu e vocês. Nós saímos da escravidão e nós fomos libertos pelo nosso Deus quando nós conhecemos o único e verdadeiro caminho, Jesus Cristo. Uma jornada, ela não é iniciada e concluída apenas em um dia. Ela leva tempo,
É preciso cumprir todo um percurso, né? No caso do povo de Israel, que foi livre do Egito, o plano de Deus era que a jornada durasse apenas 11 dias. Desde Horebe até Cades Barneia, que fica na entrada de Canaã. Chegar na terra prometida era tudo que o povo mais queria. Era o que todos queriam. Mas a desobediência e a rebeldia fizeram com que viajassem, ou que a viagem fosse esticada durante 40 anos. Nossa, que diferença, não? Todos nós temos um alvo, uma promessa que perseguimos. E todos nós vivemos situações angustiantes no trajeto. Isso é bem verdade. Se estamos em uma jornada com Deus, nós temos que nele confiar, porque é Ele que está nos conduzindo até que cheguemos ao destino final. Como diz a passagem, o Senhor, Ele fez rodear o povo pelo deserto, ou seja, Ele o estava direcionando naquele local. Quem é que não quer ver suas situações resolvidas? Todos nós. Muitas já foram solucionadas e outras ainda estão aparentemente pendentes, né? Mas chegará o momento, aleluia, em que colocaremos o nosso pé na terra prometida, ou na terra da promessa. As coisas mudarão e poderemos desfrutar daquilo que buscamos, com uma qualidade de vida maravilhosa. O que você e eu não pode perder é a visão daquilo que Deus nos inspirou. Desistir pelo caminho e nem demorar mais tempo no percurso do que o necessário por causa de reclamações, descrença. Persevere andando, persevere confiando, sendo grato e fazendo declarações de fé. Você não está sozinho. Deus está contigo nessa jornada e te levará até aquilo que você sonha. Amém? Vamos orar para a gente começar? Nilda, seja bem-vinda. Você é bem-vinda, minha amada. Irmã Ivanice, você é muito bem-vinda também à escola. Deus te abençoe. Vamos orar agora? Meu Pai, meu Deus, nem sempre a jornada é fácil, é verdade. Mas sei, meu Deus, que o Senhor está nos dirigindo em todos os momentos. Cabe a nós manter a sensibilidade em alta, não olhar para trás, não desistir, não reclamar, não murmurar, mas apenas confiar e obedecer. Eu sei que a terra prometida está próxima e eu e meus irmãos, nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus, que esta manhã seja uma manhã de crescimento em graça e em conhecimento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem, meus amados. É uma alegria estar aqui com vocês. Flávia, seja bem-vinda. Meus irmãos, Deus, anote isso. Nunca esqueça desta afirmação. Nunca esqueça dessa afirmação. Deus, Ele tem um código de honra inalterável. Ninguém que confie nele será abandonado. Aleluia. Isso é uma garantia, irmãos, tremenda, de que nessa jornada até Canaã, a terra prometida, que Deus vai nos conduzir, se eu continuar confiando nele, eu jamais serei abandonado. E isso para mim é um refrigério, é um lenitivo espiritual na minha vida. Saber que se eu confiar, Deus jamais vai me abandonar. Muito bem,
Agora, vamos iniciar a escola? Olha, irmãos, eu sei que você já deve ter ouvido muitas coisas a respeito da travessia do Mar Vermelho. Eu já ouvi tantas coisas, tantas tentativas de explicações científicas, explicações lógicas, explicações na tentativa de justificar que aquele grande acontecimento não foi um milagre das mãos de Deus. Eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer que naquela região por onde o povo de Deus passou, era uma região em que o Mar Vermelho, era muito raso, como fica raso às vezes o mar aqui de Candeias, e as pessoas poderiam passar com água nos pés, e que ventava muito naquela época, naquela região, e houve um vento que afastou as águas e o povo pôde passar. Existem muitas explicações, mas eu quero lhe convidar a caminhar comigo e toda aquela multidão de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Eu quero lhe convidar para a gente caminhar junto no deserto, ir até a frente do Mar Vermelho e participar deste grande evento. Você vai ser levado a participar e caminhar com o povo por entre as águas. Eu vou te revelar coisas sobre o Mar Vermelho que provavelmente você nunca soube, né? Eu vou te mostrar e vou te provar de uma vez por todas, com provas reais, com provas de investigação, de que este fato aconteceu, foi uma realidade, e nós temos provas físicas disso. Porque uma coisa é certa: as grandes obras e milagres de Deus, elas aconteceram em todos os tempos. O que a Bíblia registra aconteceu. Talvez nós não tenhamos encontrado as provas materiais, mas isso não quer dizer que não aconteceu, porque tudo que a Bíblia diz é a palavra de Deus, é verdade, e nós cremos porque nós temos fé. Fé é você crer sem ver. E mesmo assim, hoje eu vou lhe mostrar provas concretas, reais, do acontecimento da travessia do Mar Vermelho. E vai cair por terra todas as insinuações, todas as teorias, todas as fábulas e lendas que a própria ciência já inventou para descredibilizar o poder de Deus naquela ocasião. E você vai vir comigo, tá bom? Então preste atenção, abra seu coração, sua mente, porque você vai saber de coisas que você nunca soube, tá bom? Então, vamos lá. Semana passada nós vimos a 10ª praga, e que Faraó liberou o povo, e o povo agora está saindo das terras do Egito, está saindo do palácio. Vamos acompanhar então isso. Olha só. Para ver as grandes maravilhas de Deus, muitas vezes nós temos, irmãos, que aceitar grandes desafios e passar por grandes provas também. As maravilhas do Senhor sempre acontecem em situações de grandes provas. E se nós olharmos para a nossa própria vida, vamos ter que testemunhar que realmente o Senhor fez coisas extraordinárias, mas sempre Ele fez em situações muito difíceis. Porque é nessas circunstâncias que vemos a ação do Senhor
de forma extraordinária. O povo de Israel, eles vão presenciar aquilo que foi provavelmente um dos livramentos mais extraordinários de toda a história da humanidade, de toda a história do povo de Deus. Porque o Mar Vermelho, irmãos, ele tem aproximadamente 1.900 quilômetros. 300 quilômetros de largura. Também a sua profundidade chega a profundidades abissais, né? Profundidade máxima de até 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros de profundidade, na área central, na área mais profunda do mar. Então, você imagine paredões de água se levantando diante dos olhos. É algo tremendo, é assustador. Este é o local que Deus usou para mostrar ao mundo e todas as gerações vindouras até hoje que Ele tem poder para livrar os seus filhos de toda e qualquer situação. E ainda existe pessoas que se dizem ateu, né? Que tentam ignorar o poder e a existência do Senhor. Agora, para que isso acontecesse, naquele dia, naquela época, naquele momento exato, para que tudo isso acontecesse, foi necessária a presença de um homem, que também, esse homem se tornou um ícone da história do povo de Deus, e que é para os judeus um dos 7 pastores de Israel. É também o maior profeta da história dos judeus. Seu nome é Moisés, ou Moshe Rabenu, que significa tirado das águas. Êxodo capítulo 12, abra sua Bíblia. Nós vamos começar a ler agora. Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 37. Vamos ler? Abra sua Bíblia e eu espero enquanto você providencia. Tá certo? Vou mandar primeiro. Êxodo capítulo 12. Eu tenho ele aqui na tela e vou colocar e eu vou ler para você. Me acompanhe essa leitura. Irmão Isaías, é importante que eu acompanhe a leitura na minha Bíblia? Sim, é importante. É importante porque existe versões diferentes, tem o mesmo sentido, mas são escritos em versões diferentes. Isso é importante para você, para que você possa entender determinadas palavras que estão escritas ali. Então, quando eu leio na minha versão e você lê na sua diferente, você consegue entender as demais versões, mesmo que seja diferente, mas você entende o teor, né, da mensagem. Então acompanhe, ao invés de somente ouvir, você olhe a sua Bíblia e acompanhe se for possível, no seu celular, seu tablet, no seu computador, tá bom? Vamos ver. Êxodo capítulo 12 e o versículo 37. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois e grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito. E não se puderam deter, nem prepararam comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que,
Passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenação da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela, porém todo o servo comprado por dinheiro, depois que o houveres circuncidado, este comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Porém, nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram. Como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim eles fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Muito bem. Estamos lendo a saída do povo do Egito, quando foi liberado por Faraó. Israel sai do Egito. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas existe 2 vezes a expressão exércitos do Senhor. E a descrição dá a ideia de que o povo saiu com organização. E o povo não saiu de qualquer forma, não é? Mas o povo saiu, inclusive, armado. A gente vai ver isso no versículo 18 do capítulo 13. Diz que o povo saiu armado. As armas que eles tinham, levaram. Não sei se alguém ali tinha muita experiência militar entre o povo de Israel. Sabemos logo depois que eles vão ter batalhas, né? Que Josué, por exemplo, vai estar à frente. Talvez Josué, lá no Egito, ele tenha sido servo de algum general egípcio, trabalhando na casa de algum, vamos dizer, oficial. O fato é que os israelitas saíram do Egito, né? Não de forma debandada, mas em uma formação militar organizada. Por isso até nós sabemos que eram 600 mil homens. Por quê? Porque eles foram separados do resto. Está entendendo? Eles foram separados do resto. Razão pela qual é possível mensurar exatamente a quantidade de homens, fora mulheres, crianças que estavam por lá. Neste momento, então, o Senhor instrui Moisés para que faça a dedicação dos primogênitos. A dedicação dos primogênitos. Capítulo 13, versículo 1. Vamos ler. Vamos entender aqui a dedicação que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse. Capítulo 13, continuação, versículo 1. Diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Santifica-me todo o primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: Lembrai-vos deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saídes. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria esta terra, que mana leite e mel, guardarás este culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa do Senhor. 7 dias se comerá pães ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. E naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo:
Isto é pelo que o Senhor me tem feito quando saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando te houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre e todo primogênito de animais que tiveres. Os machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro. E se o não resgatares, cortar-lhe-ás. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isto? Você irá dizer: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos, sendo machos, porém, a todo o primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal sobre tua mão, sobre frontal entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou da terra do Egito. Muito bem. O Senhor, irmãos, tinha livrado os primogênitos, e agora o Senhor estabelece que os primogênitos pertencem a Ele. Lembre-se, Ele disse que Israel era o primogênito dele. Então Ele pede uma celebração. Isto passou a ser uma prática comum no povo de Israel. Podemos lembrar, por exemplo, que Jesus foi o primogênito de Maria. Em Lucas, no capítulo 2, José e Maria tiveram o cuidado de cumprir as regras, né, com relação à consagração do primogênito. E ele foi apresentado de uma forma muito especial. Portanto, todo primogênito tinha que ser consagrado a Deus. Se era dos animais, eles eram sacrificados. Se era humano, evidentemente, não seria sacrificado o menino. Mas um cordeiro, como um ato de consagração deste menino, revelando que ele pertencia ao Senhor. Há apenas uma referência específica a um animal que não podia ser sacrificado. Você lembra quem é? Qual é o animal? Quem lembra que animal era este que não deveria ser sacrificado? O seu primogênito. Quem é que lembra? Nós acabamos de ler. Era a jumenta. E por quê? Porque o jumento, irmãos, ele era impuro e não podia ser sacrificado, porque ele não rumina. Unha fendida e não rumina. Ok? Muito bem. Isso está lá em Levíticos capítulo 11. Se você ler, você vai conhecer os animais que eram considerados impuros e puros para o sacrifício dentro da lei dos israelitas. Há aqui todo um aspecto didático, né? Constante, porque diz assim: ensina aos teus filhos, ensina aos teus filhos. Ainda hoje, 2021, as instruções de rabis judaicos, e isso já se passaram o quê? 3.500 anos desde que o pessoal saiu do Egito. Mas mesmo assim, hoje os rabis judaicos ainda ensinam a usar a mesma expressão. Eles ensinam que deve ser dito assim: eu saí do Egito, e não o povo saiu eu saí do Egito. É a ideia de participação. Assim como nós, quando falamos a respeito da morte na cruz de Jesus, nós dizemos: ele morreu por mim, né? Eu fui salvo por Jesus. Sim, mas você não estava lá. Não, eu não estava lá. Foi há 2000 anos atrás que aconteceu. Jesus morreu e você não estava lá, nem eu, né? Mas a gente estava.
não estava fisicamente, mas nós estávamos já representados, não é? Em Jesus. E por quê? Porque Jesus, ao morrer, ele também morreu por mim e morreu por você. Não morreu só por aquele povo daquela época, morreu por todos os povos que ainda viriam. Então, o judeu, ele celebra desta maneira e ele diz assim: eu estava presente lá nos meus antepassados e, portanto, eu também saí do Egito. E esta é a maneira de ensinar. Há aqui, irmãos, uma referência 2 vezes de que isto deveria ser por sinal sobre a mão e por frontal dos olhos, né? Então você vê o seguinte: algumas interpretações dizem que isto quer dizer que a lei do Senhor devia estar na mente, né? E no meio da testa, e devia também ser a força do trabalho da mão. A direção da vida e a força do trabalho devia ser dada pela lei do Senhor. Esses versículos, inclusive, deram origem à prática dos filactérios. Filactérios? E o que é isso, irmão Isaías? Filactérios. Eu vou te mostrar o que é. É isso aqui. Filactérios é Olha só o que são filactérios. Deixa eu te explicar. Aqui é um pai judaico, ensinando ao seu filho, essa ocasião aqui é a ocasião em que o menino, ele se torna filho da lei. Ele completa 12 anos. E quando ele completa 12 anos, o pai passa a ensinar a ele a conduzir filactério, não é? Pela primeira vez a usar. E ele ensina, né? O que é o filactério, Moisés? É um par de caixinhas, umas caixinhas pequenininhas, assim como essa aqui, sendo menor, que é colocada, né? Cada qual é presa em uma tira de couro de animal, dentro das quais está contido um pequeno pergaminho com 4 trechos do Torá, ou da Torá, em que se baseia o uso dos filactérios. Aí, essa caixinha, como disse lá na mensagem que nós lemos anterior, coloca na tua fronte, sobre a tua cabeça, e na tua mão, no teu braço. Aí ele coloca aqui, ó, tá vendo? Aqui na testa do pai e a testa do filho, ele ensinando o filho. Eu acho lindo, irmãos, isso. E aqui no bracinho dele também, é como tem no braço do pai, tá vendo? E o pai ensinando a colocar. Eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho essa dedicação, esse cuidado, esse zelo por repassar o ensino verdadeiro, o ensino da palavra, as tradições dele. Eu acho isso lindo, sabe, irmãos? Quando eu vejo isto, eu percebo que há um comprometimento de alma por passar a religião, por passar os ensinamentos, os preceitos de pai para filho. Isso é lindo, né? E como o filho absorve isso quando vem do pai, né? Aquela conversa, aquele acompanhamento, aquele passeio de manhã, à tarde, à noite, ao deitar, ao levantar, papai está ali para conversar comigo, para me ensinar. Isso traz um comprometimento, sabe? Uma ligação, uma conexão espiritual tão grande. Isso é lindo. Então é isso que é filactério. Então o Senhor Jesus, ele inclusive, no Novo Testamento, nas suas palavras, nos seus ensinos, ele faz referência a isso. Quando ele chama a atenção dos fariseus e que diz assim: vocês gostam de ter filactérios muito compridos para que possam chamar a atenção. Isso está lá em Mateus, no capítulo 23. Aí você vai ler do versículo 5 ao 10, mais ou menos. Jesus está falando sobre os filactérios, né? Muito bem, vamos ver o que acontece então. Estamos no capítulo 13, a partir do versículo 17 agora. Me acompanha aí na leitura, na sua Bíblia. E aconteceu que quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse Deus: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. É que neste caminho mais perto existiam
pontos avançados do próprio Egito para proteger aquela região e também dos filisteus. Então poderia sempre haver guerra ali naquele local. Então Deus evitou que o povo passasse pelo caminho mais perto, para evitar de ver a guerra e se arrepender e voltar. Então presta atenção, muitas vezes Deus te conduz por um caminho muito mais longo, por um caminho muito mais extenso, muito mais comprido, para que no caminho mais curto você seja evitado de um mal maior. Entende? Muito bem. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles. De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, para proteger do sol. E de noite, uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar, diante da Baal-Zephon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim fizeram. Irmãos, o resumo aqui é o seguinte: é que a informação chega a Faraó, é que Israel está perdido. Eles estão indo de um lugar para outro. Não sabe ele que Israel ir de um lugar para outro é uma condução de Deus, pela mão de Deus. É Deus quem está fazendo o povo ir de um lugar para outro, livrando o povo dos perigos do deserto, mesmo sendo um lugar mais longe para chegar à terra Canaã. Mas quem vê de longe não sabe. Imagina então que Israel estão perdidos, indo de um lugar para outro. Então Faraó lembra-se do que tinha feito. Tinha passado já toda aquela agonia inicial, não é? Oi, Raquel, seja bem-vinda, minha amada. Prazer tê-la conosco. Então Faraó lembra que já não há mais aquela agonia, que tinha passado a agonia da morte dos primogênitos, e ele começa então a olhar para a situação. O seu povo, então, junto com o seu povo, ele decide, no acesso de fúria, e buscar os escravos que ele ainda imagina que pertence a ele. Nesse momento, Faraó imagina que pode usar toda a estratégia e poderio militar que ainda lhe resta para rebocar Israel de volta para o Egito. Não sabe ele que quem libertou Israel segura pela mão, e depois que ele segura, ninguém pode mais arrebatar, né, irmãos? Mas o Faraó não sabe disso, né? Então, no capítulo 14, versículo 5 em diante, ele diz o seguinte: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso? Deixamos ir todo Israel para que nos sirva, não é? E aprontou o seu carro e tornou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, os capitães sobre eles, porque o Senhor havia endurecido o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram em alta mão, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros do Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar.
perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos neste deserto? Por que fizeste isso? Por que nos fizeste sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos os egípcios? Pois que melhor fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temam, não temais, estás quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu é o que já tinha acontecido antes. Faraó, depois de ter passado toda a luta e a agonia, ele lembrou-se outra vez da situação. O Egito estava destruído. Eles perderam tudo. Perderam a colheita, perderam os animais, perderam toda a sua força de trabalho, mais de 2 milhões de pessoas. Ora, se uma nação não tem o material humano para construir ou para reconstruir, como é que vai se erguer? As construções pararam. Irmãos, 2 milhões de pessoas foram embora. Imaginem a população de todo Recife, que hoje está estimada em 1.700.000 pessoas. É como se Recife inteiro saísse. Não tem mais ninguém em Recife. Saiu todo mundo, né? E é claro, passado a agonia, Faraó põe a mão na cabeça e diz: temos que fazer alguma coisa, vamos buscar esse povo de volta. E Faraó então convoca os exércitos. Nós estamos falando aqui de quem? Estamos falando de Tutmoses III, né? Que é o filho de Tutmoses II, não é? Que assumiu o trono do Faraó. E ele era um guerreiro, né? Era um homem que tinha muitas campanhas vitoriosas. Portanto, quando ele fala em guerra, quando ele fala em luta, ele está falando em coisa que ele domina, coisa que ele sabe fazer, né? Quando os israelitas, conhecendo o Faraó que governou e que escravizou eles, viram as carruagens, começaram a clamar e pressionar Moisés. E não há a menor possibilidade de numa guerra, mesmo esses 2 milhões de pessoas, alguns homens armados, lutar contra os exércitos de Faraó e serem vitoriosos, né? Agora é interessante aqui, irmãos, o que é interessante aqui é isso. Este é o primeiro desafio do povo de Israel. Eles saíram do Egito. A Bíblia diz que Deus os acompanhou em forma de uma nuvem, colocando uma nuvem para o proteger. Proteger uma multidão de 2 milhões de pessoas é uma nuvem fenomenal. Proteger do sol escaldante do deserto. À noite, uma coluna de fogo, né? Este é o primeiro desafio que o povo enfrenta e o povo fraqueja. Ou seja, duvida do poder daquele que está conduzindo eles pelo deserto. Meu Deus, olha só, entendo que o Senhor, irmãos, desde que eles saíram do Egito, deu provas de que estavam com eles. A palavra diz que havia um anjo do Senhor, e nós vamos ler isso, um anjo poderoso, o anjo de Israel, para conduzir o povo. Acompanhava eles. Mesmo assim, diante de tudo isso, diante de toda essa demonstração de poder, o povo se revolta contra Moisés. A partir de hoje, disse Moisés diz assim para o povo, com a autoridade que Deus lhe deu: não temais. A partir de hoje, nunca mais vereis o Faraó nem seus exércitos. Deus vai guerrear por vocês e nos dará o livramento. Esperem. Na realidade, irmãos, tudo isso é uma armadilha formada pelo próprio Deus. Os exércitos de Faraó vão desaparecerem. Faraó pensa que, como estrategista, ele encurralou Israel ali. Mas o que ele não sabe
é que tudo isso, inclusive a vinda dele para este local, já estava prevista pelo Senhor. Se o exército de Faraó não for destruído hoje, Israel vai fazer uma viagem pelo deserto, constantemente olhando para trás, pensando: meu Deus, será que eles vêm agora? Será que eles vão perseguir? Então Deus põe termo a todo esse medo e a esse limite do inimigo. Este é o seu fim. Deste mar, o Senhor pôs o limite. Deste mar, vocês não vão passar. Aqui neste mar, tudo vai se acabar. Esta, irmãos, é uma daquelas histórias que nós nunca vamos esquecer. Nunca. Deus se revela aos filhos de forma poderosa para livrar daquilo que humanamente seria impossível ter livramento. Mas aqui o Senhor põe fim a este dilema dos seus filhos. E eles vão fazer o resto da viagem sem ter que olhar para trás, sem ter que ter medo de ninguém os perseguindo. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 15 e 31 do capítulo 14, ele diz assim: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Fende-o, ou seja, corta-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e eles entrarão atrás de vocês. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel, olha a palavra, e o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem eram trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. Era luz para Israel e trevas para o Egito. O exército chegou e não podia passar, aquela nuvem impedia, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, parede de um lado e parede do outro, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que, na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios, e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governava. Atente para esse versículo. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governava. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra nós. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão e sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. E os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os seguiam pelo mar. Nenhum deles ficou, mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, à sua mão direita e à sua mão esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos pela praia, e viu Israel a grande mão do Senhor, como mostrara sobre os egípcios, e temeu o povo ao Senhor, creu no Senhor e em Moisés o seu servo. Irmãos, a ordem era clara: porque clamas a mim? Fere o mar e atravessa o meu povo. E o mar tornou-se seco,
e eles passaram. Que Deus maravilhoso é este, meus irmãos, que nós servimos. Ele não somente abriu o mar para que todos atravessassem em terra seca, como também destruiu todos os inimigos furiosos que vinham atrás dele. Até hoje, vemos milagres como este acontecerem. O inimigo vem com toda a fúria sobre os filhos de Deus, sobre mim e sobre você, que antes vivíamos escravos do pecado, e logo eles se deparam à sua frente com um mar imenso. A gente se depara com um mar imenso, e que nos deixa muitas vezes encurralados. Mas no momento certo, quando os filhos de Deus estão no limite e já não tem mais para onde ir, o Senhor vem com providência, abre o mar e entrega a vitória em suas mãos. Aleluia. Eu não sei quantos são os problemas que meus irmãos têm enfrentado. Talvez você tenha se sentido como Moisés, precisou conviver o tempo todo com pessoas sem fé, negativas, que se enxergam como derrotadas, só reclamam da vida. Essas pessoas podem fazer com que você perca até o foco e a paz, mas se você clamar a Deus, nada disso irá impedir Ele de cumprir as promessas na sua vida. Satanás, o inimigo de nossa alma, tentará usar pessoas, circunstâncias, para que você desista de prosseguir na caminhada, mas ele não pode ir contra a escolha de você invocar o nome do Senhor. Por isso, anime-se. Deus não tirou você do Egito para morrer na praia. Se Ele te colocou diante deste grande desafio, Ele irá te honrar. Apenas se acalme e adore ao Senhor, pois Ele é fiel e lutará por você. Ele é fiel e lutará por você. Não tome nenhuma decisão precipitada, pois só assim você receberá a direção de Deus no tempo certo, e Ele te levará em total segurança para uma nova terra que Ele te prometeu dar. Aleluia. Durante muitos anos, irmãos, este acontecimento, a ciência tenta explicar esse grande milagre do Senhor. Você já, inclusive, deve ter ouvido muitas falácias, né? Eu quero te apresentar uma imagem impressionante aqui, olha só, para que você compreenda como tudo aconteceu. Irmão Isaías, eu não sei como foi que aconteceu. Eu sei que o Senhor mandou Moisés levantar a mão, tocar o mar se abriu. Mas eu vou te mostrar como é que isso aconteceu. Veja como Deus faz as coisas planejadas. O nosso Deus é sábio e sabe todas as coisas. Presta bem atenção. Olha só, irmãos, isso aqui é uma imagem tridimensional do Mar Vermelho, aonde Israel atravessou. É uma imagem tridimensional. Imagem tridimensional é feita por computador, não é? De um ambiente em que os olhos não podem enxergar, tipo um raio-x, não, tipo uma tomografia da sua parte interna. Você olha, vê o mar, você olha, vê a pessoa, mas a tomografia olha para você e vê por dentro. Aqui é uma imagem tridimensional feita de computador. Deixa eu mostrar para você aqui, olha só. É a imagem do trecho aonde provavelmente foi a passagem de Israel. Por que nós entendemos assim? Nós entendemos assim porque, vejam só, existe, como eu disse a você no começo, profundidades no Mar Vermelho, na parte mais profunda, de profundidades que chegam a ser abissais, chegam a 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros de profundidade. Olha só, isso aqui é a profundidade, vamos dizer assim, uma profundidade maior. Isso aqui chega a 2 quilômetros de profundidade, 2.000 metros, não é? E na parte onde está a seta vermelhinha aqui, chega a 400 metros de profundidade, bem menos, né? É muito grande 400 metros, mas é bem menos. Então, é muito provável que aqui tenha sido a travessia. É como se tivesse escavado o mar de um lado e do outro, e aqui não tivessem escavado. Ou seja, é uma parte mais rasa do mar. Presta bem atenção que eu vou te explicar. É perfeito para ser um corredor de passagem do povo. E Deus escolheu exatamente esse lugar para facilitar a passagem do povo. Porque vocês imaginem o seguinte: crianças, velhos, carroça, como subiriam paredes tão profundas e tão altas na parte mais profunda do mar? Entenderam? Se
fosse nesse ponto mais profundo, como é que o povo ia descer e depois subir tudo isso? Então Deus escolheu o local certo, não é? Agora, é exatamente aqui onde Deus escolhe, e tem outras razões que eu vou lhe mostrar agora, porque nós entendemos que foi exatamente nesse ponto aonde Israel atravessou. Olha só, eu vou te mostrar uma outra imagem aqui. Essa imagem aqui é uma imagem, olha aqui, de longe você consegue ver, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma roda de ferro de carruagem. O texto bíblico diz que a certa altura os egípcios estavam a atravessar e ficaram com seus carros atolados no meio da passagem. Os carros e bigas dos egípcios não estavam preparados para passar pelo fundo do mar. E as rodas dos carros desprenderam, conforme diz o texto. Irmãos, esta imagem são de fotos de rodas de carro de combate egípcios, encontradas na passagem que eu lhe mostrei ali. E a datação dessas rodas é exatamente o período que Israel saiu do Egito. Isso quem mostra é a arqueologia. Isso aqui é ciência, é prova inconteste de que passaram naquele local, ali onde está aquela setinha, foi ali onde foi encontrado isso, algumas rodas, não só uma, mas diversas rodas que ainda estão conservadas, mesmo depois desses anos todos. É claro que se mexer e tirar do sítio, tirar do local, elas se desintegram por conta do tempo, mas elas são preservadas ali para provar na história de que aconteceu a passagem de carruagens naquele local, exatamente como diz a palavra de Deus. Eles atolaram ali, e isso, irmãos, é útil para todos nós percebermos assim, né? Às vezes nós não temos confirmação exata de alguma coisa que a palavra nos informa nos acontecimentos da história, mas não é porque elas não aconteceram, é porque ainda nós não encontramos as provas, né? Então essas rodas são rodas de carros de Faraó, que ficaram ali desde aquele dia do grande confronto, quando o Senhor pôs fim a todo o exército de Israel. Este foi o golpe final, ficou provado que Deus é Deus. A partir daqui, a história do Egito muda completamente, com toda a sua força militar destruída. Essa dinastia vai passar décadas de fraqueza na tentativa de reconstrução de uma nova nação. E o povo de Deus segue vitorioso rumo à terra prometida chamada Canaã. E lembre-se, se o mar não se abrir, ele vai lhe fazer andar por sobre as águas, como diz o hino. Na próxima semana, nós vamos caminhar pelo deserto com este povo que agora, livre do Egito e de Faraó, pode ir para adorar a Deus, não é? Ora, irmãos, deixa eu deixar aqui para você um presente. Eu quero deixar um presente para você. Talvez você seja um daqueles irmãos que ama as histórias bíblicas. Irmão Isaías, eu amo história bíblica. E até se dedica, bastante à leitura de sagas, grandes histórias, guerras de Israel. E pode ser também que a Bíblia nunca tenha lhe instigado muito até agora nessas histórias. Mas eu quero dar um presente para você. 3 presentes na realidade. 3 presentes. Se você ama histórias da Bíblia, se você ama ouvir as histórias de guerra e de vitória que Deus deu ao seu povo, eu vou dar 3 presentes para você. Eu separei aqui 3 histórias, dentre inúmeras que existem, que além de te entreter, podem te ajudar a conhecer a história da salvação do povo de Deus. E ainda, você vai poder descobrir como Deus muitas vezes nem precisou usar a sua força divina, mas usou de sábias estratégias para que seu exército tivesse vitória. Preste bem atenção e anote aí. Primeiro, Gideão e a guerra dos 300. Juízes capítulos 6 e 8. Irmãos, pode até lembrar, mas essa história não tem nada a ver com aqueles 300 de Esparta.
Acontece que Israel estava oprimido pelos midianitas, e para livrar seu povo, Deus ordenou Gideão que tomasse a frente do exército. E por obediência ao Senhor, Gideão se tornou líder de 32 mil homens. Porém, para dar uma lição no povo que estava adorando outros ídolos, Deus manda reduzir os homens a apenas 300. E aí, como acha que vai terminar essa história? Leia lá, é um presente para você ler. Juízes capítulo 6 e 8, leia lá, você vai amar. Segundo presente, Jefté, o juiz guerreiro. Está lá em Juízes 10, 11 e 12. Anote aí para você ler. É história fantástica, olha só. Outra vez, Israel tinha pecado contra Deus e sofria a opressão dos filisteus e amonitas. Eles precisavam de um chefe para o exército. E buscaram quem? Jefté, um valente guerreiro. O problema é que os próprios israelitas tinham expulsado ele de casa, da casa do seu pai, por ele ser um filho bastardo. Jefté coloca uma condição ao povo e passa a liderar a guerra contra os filhos de Amon. A pergunta é: qual era a condição, ou qual foi a condição que Jefté colocou diante do povo? Vai lá, você vai ler, a história é linda, é uma história de vitória, de presença de Deus. Juízes 10, 11 e 12. E a terceira e última história, Josafá e a profecia da guerra. Segundo Crônicas 17 e 18. Segundo Crônicas 17 e 18. Josafá era um rei agradável a Deus. Havia exterminado os ídolos do meio do povo e até catequizado toda a gente com os preceitos do Senhor. Entretanto, ao se casar com uma israelita, o rei de Judá aliou-se a uma guerra que não era sua. Miqueias era um dos profetas de Israel e predisse um oráculo para os reis Josafá e Acabe, que seguiram em frente com a sua luta. Quem será o sobrevivente dessa história? Miqueias ou Josafá e Acabe? Então, leia lá, 2 Crônicas 17 e 18. São 3 histórias que eu separei para você ler, passar a semana lendo, estudando. Sabe, é uma história emocionante, empolgante, você vai amar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e tenha de ti misericórdia. Que o Senhor te dê a paz. Se você estiver comigo na próxima semana, nós vamos saindo do Mar Vermelho, caminhar com Israel pelo deserto e aprender a adorar a Deus no Monte Horebe. Então venha comigo na próxima semana, eu te espero. Facebook, 9 horas, em nome de Jesus. Que o Senhor te guarde e você tenha uma semana abençoada. Um grande abraço, Deus te abençoe.